Meus amados irmãos, muito boa noite a todos, graça e paz em nome do Senhor Jesus. É com muita alegria em nosso coração que nós iniciamos mais um momento devocional. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com o Senhor nesse momento. Pai, nós queremos colocar diante do Senhor os nossos pedidos, as nossas causas, Senhor. Rogamos, ó Pai, que o Senhor abençoe o lar do Tomé, toda a sua família, que o Senhor, ó Deus, possa guardá-los, protegê-los, suprindo, Senhor, todas as suas necessidades, ó Pai. Oramos também pelo Gessi, pela sua esposa, ó Pai, abençoa-os, ó Deus, como a nossa irmã Terezinha colocou, eles estão, ó Pai, infectados pelo Covid, e peço que o Senhor possa guardá-los, livrando-os, ó Deus, de todo o mal. Oramos também pelo Misael, ó Deus, que há de ser submetido a uma cirurgia, que o Senhor possa guardá-los, confortá-los e abençoá-los. Oro, ó Deus, nessa noite, também pelo meu amado irmão em Cristo Oliveira, Marcelo, a Beth, a família, que nessa manhã perdeu a nossa querida irmã Vera, que o Senhor possa consolar esses corações, confortar toda esta família, que o bálsamo do Senhor traga refrigério a estes corações, ó Deus. Nós oramos, ó Pai, pedindo que o Senhor abençoe a nossa cidade, que o Senhor nos ajude, Senhor, a suportarmos esses tempos tão difíceis, ó Deus, que temos sofrido, ó Deus, a angústia, vendo pessoas queridas e amadas doentes e até mesmo alguns, ó Deus, vindo a falecer. Nós oramos, ó Deus, pedindo que o Senhor fortaleça a nossa fé. E oramos, ó Deus, de uma forma muito especial nessa noite, pela perseguição já, ó Deus, instaurada a todos aqueles que professam a fé em Cristo Jesus. Temos visto, ó Deus, com fúria a forma como os descrentes e ímpios, ó Deus, têm se levantado contra a Tua palavra, contra a Tua verdade. Pedimos, ó Deus, que o Senhor guarde a nossa fé, nos sustente e nos ajude, Senhor, a suportarmos todo esse tempo difícil que estamos vivendo, Senhor. Pai, fortalece a Tua igreja. Não permita, Senhor, que nós venhamos, em nome do Senhor Jesus, a sermos tomados pela incredulidade, pela fraqueza, mas renova, Senhor, a fé e a esperança. Oramos, ó Deus, pelos pastores, pelos missionários, pela Tua obra, Deus, no Brasil e no mundo, Senhor. Que as portas, ó Deus, da igreja permaneçam abertas para a pregação fiel da Tua palavra. E agora, ó Deus, que ouviremos a Tua palavra, fala, Senhor, ao nosso coração, dá-nos, ó Deus, o entendimento da mesma, visita-nos, ó Pai, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados irmãos, quero convidá-los então, para que abramos a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 10, dos versículos 29 ao versículo de número 30, Provérbios 10, de 29 a 30. Provérbios 10, de 29 a 30. A palavra do Senhor assim nos diz: o caminho do Senhor é a fortaleza para os íntegros, mas ruína aos que praticam a iniquidade. O justo jamais será abalado, mas os perversos não habitarão a terra. Amados irmãos, espiritualmente falando, a Bíblia nos mostra que existem dois tipos de pessoas, ou duas categorias de pessoas. Temos os salvos ou perdidos, os justos ou os incrédulos. E não existe um meio termo, não existe um meio caminho, não. Ou estamos salvos ou estamos condenados, ou fomos justificados por Deus, ou ainda permanecemos na incredulidade. No texto que nós acabamos de ler, o texto diz que o caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros. E o tema da nossa mensagem nessa noite é este: para onde leva o caminho dos justos? E o caminho do justo nos leva para a presença do Senhor, nos leva aos pés, aos braços do nosso Senhor, ao Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E no texto que nós acabamos de ler, Deus, ele é descrito como a fortaleza dos justos. Mas o que é a fortaleza? O que o autor sagrado tem em mente quando ele descreve Deus como sendo uma
fortaleza. Lembremos que na antiguidade as fortalezas serviam como proteção diante dos ataques dos inimigos. As pessoas moravam em cidades fortificadas, em verdadeiras fortalezas. E ali então aquelas pessoas se sentiam protegidas, guardadas dos seus inimigos. Deus nos é descrito não só nessa passagem, mas em vários textos poéticos como sendo a fortaleza do seu povo, a fortaleza do justo. Quando o autor sagrado ele tem em mente a figura de Deus como a nossa fortaleza, ele está nos ensinando em primeiro lugar que Deus é a nossa proteção. Talvez você esteja passando por um momento difícil, de perseguição, de angústia, de calúnia, de difamação. Talvez você esteja sendo perseguido pelos próprios de casa, por aqueles que são mais achegados. Talvez você esteja hoje vivendo um período de perseguição pelos próprios colegas de trabalho, por pessoas da sua própria rua. Não sei qual tipo de luta, dificuldade ou até mesmo de perseguição que você tem sofrido. Mas eu quero nessa noite declarar em nome do Senhor Jesus, conforme essa passagem, que Deus ele é a tua proteção. Em segundo lugar, o texto nos mostra também que Deus é a nossa renovação. Quando o autor sagrado ele faz uso dessa figura de linguagem, de Deus sendo a nossa fortaleza, ele está nos ensinando que Deus ele traz renovação ao coração do justo. O guerreiro cansado, o soldado abatido, ou até mesmo o andarilho, depois de uma longa jornada, quando chegava à fortaleza, ali ele era recebido, ali ele recebia alimento, ele era fortalecido, ele tinha as suas forças, o seu vigor renovado. Da mesma forma, quando nós nos dirigimos para o Senhor, quando nós corremos para Deus, nós no Senhor somos renovados. Em nenhum outro lugar nós podemos encontrar a renovação que Deus tem para nos oferecer. Somente o Espírito Santo de Deus pode encher o nosso coração de esperança, de paz. Somente a presença do Senhor pode trazer alívio diante das nossas lutas, das nossas canseiras, das nossas decepções. No Senhor nós encontramos renovo. No Senhor nós encontramos novo ânimo. E quando o autor sagrado ele tem a imagem de Deus como sendo a nossa fortaleza, ele está nos ensinando essa gloriosa verdade, que Deus renova as nossas forças. Uma terceira verdade que nós aprendemos também, quando olhamos para essa imagem de Deus como sendo a nossa fortaleza, é que Deus ele nos traz conforto. As pessoas elas podiam dormir em paz nas cidades fortificadas, porque elas sabiam que aqueles muros, que aquelas pedras, estariam trazendo proteção e livramento do ataque do inimigo. As pessoas se sentiam confortáveis em suas casas, casas essas que estavam atrás das muralhas fortificadas. Assim também é o Senhor. Em Deus nós encontramos refrigério, em Deus nós encontramos alívio. No Senhor nós somos confortados. Está sofrendo? Está sem direção? Está com o coração apertado, angustiado? Corra em direção ao Senhor. Você receberá com certeza, se com fé você buscar, o conforto vindo do nosso Deus. Só Deus pode nos dar proteção, só Deus pode renovar as nossas forças, só Deus pode oferecer conforto ao nosso coração, à nossa alma. Só o Senhor pode fazer isso. Então, para onde leva o caminho do justo? Que é o tema da nossa mensagem dessa noite. Para o Senhor, que é a nossa fortaleza. Mas eu quero destacar aqui, meus amados irmãos, uma verdade muito importante. Quem pode se abrigar nessa fortaleza? Quem pode entrar nesse lugar fortificado? Quem pode encontrar abrigo nos braços do Senhor? O texto diz, versículo 29, diz: o caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros. Essa verdade se aplica a todos? Não.
Essa verdade de Deus sendo a nossa fortaleza, aplica-se a um seleto grupo de pessoas. Se aplica então a quem? Aqueles que andam conforme a palavra de Deus, que confiam na palavra do Senhor, que obedecem aos seus decretos. É claro que muitas vezes nós somos plenamente conscientes que tropeçamos, falhamos, mas nós temos a graça e o perdão de Deus sempre. O consolo do Senhor, a proteção do Senhor e o renovo do nosso Deus é para aqueles que nele confiam, para aqueles que temem ao seu nome, para aqueles que ouvem a sua voz. O texto diz que aqueles que praticam a iniquidade, aqueles que fazem o mal, aqueles que têm o coração perverso, esses nunca encontrarão renovo, força, conforto, proteção e paz. Não terão lugar na fortaleza, não terão lugar junto ao Senhor, estes não, mas somente aqueles que confiam em Deus e que declaram a sua fé em Cristo Jesus. O texto faz um contraste no versículo 30 entre os ímpios e os justos. E eu quero terminar essa nossa mensagem justamente destacando esse contraste, essa diferença. O texto diz que pelo fato de nós nos refugiarmos no Senhor, que é a nossa fortaleza, nós jamais seremos abalados e habitaremos na terra para todo sempre, para todo o sempre. Podem tirar de nós a liberdade, podem tirar de nós os nossos bens, podem tirar de nós tudo, mas jamais o homem mau poderá roubar de nós a alegria, a convicção e a certeza da salvação em Cristo Jesus. Por isso o texto da palavra do Senhor nos ensina que o justo jamais será abalado, mesmo que ele passe por lutas e por dificuldades, porque no Senhor ele encontra força, no Senhor ele encontra conforto, no Senhor ele encontra proteção. Eu sei, claro, que há momentos, e talvez seja este o seu momento, em que você se sente cabisbaixo, que você se sente abatido, mas volte-se para o Senhor, que é a tua fortaleza, e lembre-se das promessas que Ele tem para a sua vida. O ímpio, em contraste com o justo, ele não herdará a terra, ele não habitará para sempre neste lugar. Haverá um tempo em que a terra será purificada com fogo, e que somente habitarão nela aqueles que confiam em Cristo Jesus, aqueles que creem na sua palavra, aqueles que procuram viver em santidade conforme a vontade do Senhor. O caminho do justo nos leva a Deus, o caminho do justo nos leva à salvação e à vida eterna. Que Deus os abençoe, que o Senhor nos sustente. Vamos orar mais uma vez? Baixe sua cabeça e agora, com o coração agradecido, oremos pedindo ao Senhor Deus que nos ajude a caminharmos sempre em obediência à sua palavra. Pai, obrigado, Deus, pela tua palavra que nessa noite nos mostra qual é o nosso caminho. E obrigado, Deus, porque sabemos que diante das lutas e das dificuldades, tu és, Senhor, a nossa fortaleza. E no Senhor nós encontramos paz, no Senhor nós encontramos descanso, no Senhor nós somos, ó Deus, bem-aventurados. Dá-nos, ó Deus, uma noite de paz. Guarda do Senhor, fortalece, ó Deus, a cada um de nós, para que jamais, Senhor, venhamos a ser abatidos, para que nós, ó Deus, possamos continuar com alegria, testemunhando da fé e da salvação que temos em Cristo Jesus. Protege a nossa família, protege a nossa casa. Seja, ó Deus, com o teu povo. Ajuda-nos, ó Deus, a vencermos todo esse período de adversidade. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, Deus os abençoe. Tenham todos uma ótima noite, uma noite de paz, uma noite de alegria na presença do nosso Deus.